Gênesis 12, 10 até o 20, diz assim: Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele. E por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. E por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelo. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e disse: Por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram deles. Queridos, quando eu li esta palavra, me veio ao coração, um tema para essa mensagem: de volta ao caminho que Deus projetou para a sua vida. O caminho que Deus tem projetado para cada um de nós não é um caminho livre de provações. Os obstáculos, eles fazem parte da nossa caminhada de fé. E somente aquelas pessoas que realmente confiam em Deus e são perseverantes, que têm uma fé perseverante, são os que vencem. Abraão, ele é um exemplo de pessoa, ou melhor, Abrão, porque ainda nesse tempo o seu nome não tinha sido mudado para Abraão. Então Abrão é um exemplo de alguém que recebe um chamado de Deus. Deus mostra para ele um caminho, um propósito que ele deve seguir. Mas o que nós vamos ver é que no momento da aflição, no momento em que Abrão se depara com uma situação difícil de ser solucionada, ele quase compromete o plano de Deus na sua vida. Vejam bem, se voltarmos alguns versículos no mesmo capítulo, lá no versículo 2, nós vamos ver que Deus tinha estabelecido, decretado uma promessa sobre a vida de Abrão e que se estendia a toda a sua família e as gerações posteriores. O Senhor, ele disse assim para Abrão: olha, os seus descendentes, ou seja, os seus filhos, seus netos, bisnetos, as gerações posteriores, vão formar uma grande nação. E eu o abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros. Porém, para alcançar esta promessa, Abrão teria que superar algumas barreiras naturais que iriam surgir no decorrer da sua caminhada, como acontece com qualquer pessoa. E o primeiro desafio que Abrão enfrenta foi a escassez, a fome que veio sobre a terra que ele habitava. Vejam bem, Abrão, ele está no centro da vontade de Deus. Ele está na terra que Deus prometeu que daria a ele e aos seus descendentes. Mas mesmo estando no centro da vontade de Deus, a provação vem. Ele não está imune à provação, a passar por momentos difíceis.
Então, quando vem a fome, lá no versículo 10, começa dizendo assim que naquele tempo houve uma fome tão grande em Canaã, que Abraão se viu diante de um desafio. O que fazer? Continuar peregrinando na terra da promessa e se sujeitar à fome ou arriscar a sorte no Egito? Naquele tempo, o Egito era um país, um lugar de muita abundância. Havia muita fartura naquela terra. Abraão poderia ter escolhido outro caminho, mas ele pensa no Egito justamente porque o Egito é um lugar de fartura. Mas ele está num grande embate. Ele precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu fico no centro da vontade de Deus, eu fico na terra da promessa, ou eu desço para o Egito? E a Bíblia diz ainda no versículo 10 que Abraão ele foi morar por algum tempo no Egito. Ou seja, por um momento, Abraão ele se desvincula do propósito de Deus, ele sai da terra que Deus tinha prometido que lhe daria, ou ele sai do centro da vontade de Deus e ele vai tentar a sorte no Egito. Vejam bem, uma decisão precipitada, ela pode trazer prejuízos irreparáveis à vida de alguém. Abraão estava num grande impasse. É como se ele estivesse numa encruzilhada e ele tinha que seguir, ele não podia parar. Mas o caminho que ele deveria seguir? Ficar em Canaã ou ir para o Egito? Quando Abraão decide ir para o Egito, ele sabe que estaria correndo alguns riscos no Egito. Ele sabe que o seu casamento estaria em risco, ele sabe que a sua vida estaria em risco, mas mesmo assim ele decide ir para o Egito. Então Abraão ele caminha para o Egito fora da direção de Deus. Ele está agora numa situação de perigo eminente, longe ou fora da direção de Deus. Haviam altos riscos em ir para o Egito. Mas ele tenta de alguma forma, então ele vai usar de um subterfúgio muito comum e que muitas pessoas também usam quando estão em situações delicadas e precisam tomar uma decisão, precisam escapar daquela situação. É muito comum as pessoas pensarem numa alternativa semelhante a que Abraão toma, que é a mentira. Porque ele decide ir para o Egito, mas ele sabe que a sua esposa é uma mulher jovem, bonita, e que por causa disso, ele poderia estar em risco, porque alguém mais rico do Egito poderia cortejar a sua esposa, e alguém poderia matar Abraão para ficar com Sarai. Então ele diz para ela o seguinte: olha, você é uma mulher bonita, e quando os egípcios te virem, com certeza eles vão dizer assim, aquele é o marido dela, e eles vão me matar. Então, para que eu não morra, ele está pensando nele. Nesse momento, Abraão só está pensando nele, ele não está pensando em Sara, ele não está pensando nos seus empregados, nos seus servos, ele não está pensando em mais ninguém, ele está pensando nele, para que eu não morra. Então você vai mentir, e você vai dizer para eles que você é a minha irmã. E assim, por sua causa, diz ele para Sarai, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Vejam bem, minha gente, a mentira, ela pode trazer sérios problemas às pessoas que estão envolvidas. A mentira, ela prejudica não só o mentiroso, aquele que mente, aquele que diz, mas ela também prejudica aqueles que acreditam na sua mentira e prejudica também aqueles que defendem a sua mentira, que acreditam e defendem a sua mentira. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, e também no versículo 30, nós temos uma recomendação bíblica que diz assim: não mintam mais,
Você que entregou a tua vida para Jesus, que está vivendo uma nova vida em Cristo, não minta mais. Diz a palavra de Deus que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então Paulo aqui ele está falando da mentira dentro da própria comunidade cristã. Entre as pessoas que se dizem cristãos, ele fala, olha, você não deve mentir. Primeiro, não minta mais. Mas evite mentir, principalmente para os seus irmãos. Não façam com que o Espírito Santo fique triste, no versículo 30. Porque quando nós mentimos, quando nós agimos de forma errada, faltamos com a verdade, nós entristecemos o Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer assim que o Espírito Santo é a marca de propriedade, é o selo que Deus colocou em nós, é a garantia de que nós realmente pertencemos a Deus. Então a mentira ela deve ser evitada, principalmente por aqueles que se dizem cristãos, que aceitaram viver uma nova vida em Cristo. Tanto que lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 9 e 10, a palavra vai dizer assim, vocês já deixaram a velha natureza e os velhos costumes e se vestiram de uma nova natureza. Então se você se apresenta, se você se qualifica, se você se afirma cristão, você não pode mentir. Porque a mentira, ela não condiz com a vida cristã. E se alguém diz que é cristão e mente, então ele não é cristão. Ele não é de fato um homem ou uma mulher de Deus. Porque Deus não se agrada com a mentira. Deus não tem prazer na mentira. Mas Deus se alegra quando as pessoas são verdadeiras. Lá em Provérbios 22, ou melhor, 12, 22, diz assim que Deus detesta os mentirosos. A pessoa que se autoproclama cristão, mas vive no domínio da mentira, na verdade, ela está muito longe de Deus. Porque Deus detesta, Deus não tem prazer, Deus não tem comunhão com mentirosos. Mas Ele ama aqueles que dizem a verdade. Lá em Apocalipse 22, 15, a palavra do Senhor diz que os mentirosos não entrarão na cidade celestial que Deus preparou para aqueles que são fiéis. Diz assim a palavra do Senhor, aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e que gostam de mentir por palavras e por ações. Porque às vezes as pessoas não dizem, não proferem mentiras, mas as suas atitudes, as suas ações são de um mentiroso. Então a palavra do Senhor diz, estes não entrarão na cidade celestial. E quando nós mentimos por palavras e por ações, então nós estamos pecando contra o Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 4, por exemplo, nós temos um exemplo do que é mentir por palavras e por ações. Vamos ver? Diz assim, se alguém diz, eu o conheço, você já conhece quem? A Deus, conhece a Cristo, a palavra do Senhor. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Então, se a pessoa diz que é cristão, que está servindo a Deus, mas não obedece os mandamentos da palavra de Deus, a Bíblia diz que é um mentiroso e não existe verdade nessa pessoa. Então vamos voltar ao exemplo de Abraão, ou melhor, de Abrão, e ver o que a mentira provocou na sua vida. As consequências que ele e a sua esposa sofreram por causa da mentira. Gênesis 12, 14 e 15. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. E alguns altos funcionários do rei do Egito também viram e contaram ao rei
como Sarai era bonita. Por isso ela foi levada ao palácio do rei. Aí eu fico pensando, o que será que passou na mente de Abrão naquele momento? Abrão, indefeso, assistiu à cena de a sua esposa ser cortejada pelo rei e ser levada para a corte, e o rei se casar com a sua esposa, em troca do quê? De jumentos, de camelos, de servos e servas, de ouro, de prata. E aí fica a pergunta, valeu a pena? Valeu a pena Abrão ter mentido para se safar de uma situação, sair fora da vontade de Deus, descendo para uma terra onde Deus não disse para ele ir? Se não fosse a misericórdia de Deus naquele momento, na vida de Abrão, todo o plano, todo o projeto de Deus para Abrão teria cessado naquele momento. Mas foi a vontade de Deus que preservou Sarai e Abrão e não permitiu que a sua história terminasse ali naquele momento. Eu quero me dirigir neste momento a você, que por alguma razão saiu da vontade de Deus, que se desviou do caminho que Deus tinha projetado para a tua vida, e por alguma razão você resolveu tomar uma decisão equivocada. Você saiu do centro da vontade de Deus, e você passou a viver sob o seu domínio, sob a sua natureza, pensando na autopreservação, pensando na autossatisfação, pensando naquilo que você julgou ser o melhor para você. Você tomou uma decisão na tua vida que lhe trouxe consequências terríveis. Eu quero te dizer hoje que a misericórdia de Deus ainda não cessou sobre a tua vida. A misericórdia de Deus continua como uma nuvem pairando sobre a sua cabeça. E o Senhor está dizendo para você neste momento que ainda há tempo para você se reconciliar, para você retroceder e voltar ao caminho que você deveria estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia não diz quem falou para o rei que Sarai era casada. Mas a verdade é que quando o rei soube que aquela mulher bonita, que ele tinha cortejado, é interessante que o rei, que não era servo de Deus, era mais prudente, tinha mais respeito pela vida e pelas pessoas do que o próprio Abrão. Porque quando ele descobre que aquela mulher, ela já era casada, ele decide que não poderia ficar com ela, não pode ficar com ela. Ou seja, o rei, quando ele soube disso, ele poderia ter chamado Abrão, ele poderia ter matado Abrão por causa dessa mentira. Mas a misericórdia de Deus interviu. Sabe, tem pessoas que às vezes, por causa da sua mentira, entram em cada caminho, em cada situação, às vezes situação que compromete a tua vida, a tua integridade, compromete a integridade da tua família. Mas mesmo assim Deus é misericordioso com você. E assim como Ele foi com Abraão, o Senhor permite que você reconsidere o caminho que tem andado. No versículo 17 e 19 do capítulo 12 de Gênesis, diz assim que por causa de Sarai, Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Então o rei manda chamar Abrão e pergunta, por que você fez uma coisa dessa? É como se o rei estivesse dizendo para Abrão assim, cara, onde você estava com a cabeça? Que loucura é essa que você fez? Você vendeu a tua esposa? Você abriu mão da tua esposa? Por causa do quê? De riquezas, de bens. Você pensou na tua vida e não pensou na vida do outro. Ele diz, por que você fez uma coisa dessa? Por que você não me disse que ela é a sua mulher? Você mentiu para mim. O rei estava muito nervoso, furioso com Abrão. Mas a misericórdia de Deus estava agindo ali para impedir que o rei matasse Abrão. Então o rei fala assim, você disse que ela era sua irmã.
E foi por isso que eu me casei com ela. Se você tivesse dito a verdade, nada disso teria acontecido. Veja só, aonde a mentira pode levar alguém. O rei está dizendo aqui, se você tivesse dito que ela era tua esposa, não era tua irmã, não teria se casado com ela. Provavelmente o rei teria dado asilo a Abrão, a sua esposa. Eles teriam sido protegidos se tivessem dito a verdade, mas a mentira, ela leva as pessoas à ruína. Então o rei diz para ele assim, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Eu fico imaginando a cena. O rei estava tão revoltado com aquela situação, porque ele também sofreu. A Bíblia diz que ele e a sua casa ficaram enfermos por causa de Sarai. Porque Deus mandou uma enfermidade ali para evitar que o rei ele tivesse tido contato físico com Sarai. Então, antes que isso acontecesse, Deus mandou ali uma enfermidade. E o rei então diz para Abraão, pega a tua esposa e vá embora, suma daqui. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje, neste momento. Mesmo que você esteja vivendo debaixo de mentiras e de engano, ainda há tempo para você mudar a tua vida. Se você se converter, se você se arrepender e voltar ao Senhor, Deus pode te colocar de volta no centro da vontade dEle, no lugar que Ele projetou para a tua vida. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Por que você se distanciou tanto da promessa de Deus? A palavra do Senhor está dizendo, se você confessar o pecado, Deus vai cumprir a sua promessa. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Mas continuar sob o domínio da mentira, querer permanecer sob o domínio do pecado, do engano, pode trazer prejuízos para a tua vida. Então, se hoje você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, se você está tendo a oportunidade de ser alcançado por esta mensagem, é porque Deus te ama, é porque Deus quer que você mude a tua vida, a tua condição. Mas se continuar vivendo na mentira, algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, você pode perder a comunhão com Deus. A Bíblia diz que enquanto Abraão esteve no Egito, Deus não falou com ele. Durante o tempo em que Abraão está no Egito, ele caminha sozinho. Ele não ouve a voz de Deus, Deus não se manifesta para ele. Durante o período que Abraão está no Egito, ele está tão preocupado em salvar a sua pele, que Abraão também não invoca o nome do Senhor. Não há nenhuma citação bíblica que Abraão, quando ele chegou no Egito, ele fez um altar e adorou ao Senhor. Porque quando a pessoa está vivendo no domínio do engano, da mentira, ela acaba esquecendo também de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de clamar a Deus. Vejam bem, a oração ela é fundamental, ela é importante, e é por isso que nós estamos sempre incentivando a igreja do Senhor para que ore a Deus. Porque você não aprende a orar apenas ouvindo pregações e sermões, mas se aprende a orar orando. E a única maneira de nós mantermos a comunhão com Deus é orando, é falando com Deus, para poder ouvir também a voz de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim, façam tudo isso, que se revistam da armadura de Deus, para lutar contra os inimigos, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. O fato de você ter aceitado a Cristo, de você ter vindo a Cristo, não é o suficiente. Isso te tornou filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Deus quer fazer mais na tua vida. Ele não quer que você seja apenas um filho que fica escondido, um filho que não se relaciona com o pai, um filho que não tem comunhão com o pai. Deus quer que você tenha uma comunhão intrínseca com Ele. Deus quer que você aprenda a falar com Ele e também a ouvir a sua voz. Então vejam bem, Deus não tem nenhum filho predileto ou melhor do que o outro. Todo aquele que aceita a Cristo pela fé, João capítulo 1, versículo 12, se torna filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas o fato de nós nos tornarmos filhos já não nos dá os privilégios se nós não descobrirmos quais são esses privilégios. O fato de nós sermos filhos de Deus não nos torna conhecedores dos segredos de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, se nós não nos relacionarmos com Ele. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa buscar mais ao Senhor, se relacionar mais com Deus. A tônica da comunhão com Deus é a oração. Porque é através da oração que você fala, que você abre o teu coração e que você invoca o Senhor. Agora vejam bem Abrão, durante todo o tempo que ele está no Egito, Abrão não prepara o altar. Abrão não invoca o nome do Senhor. Abrão não busca o Senhor. E por causa disso ele vai perdendo a comunhão, vai se distanciando de Deus a ponto de um rei ímpio, que não conhecia o Deus de Abrão, ter que repreendê-lo, porque Abrão já não ouvia a voz de Deus no Egito. Outra coisa que acontece quando a pessoa decide viver sob o domínio da mentira é a perda moral. Porque vejam bem, Abrão ele perde o conceito de homem de Deus. Porque lá no Egito, Abrão não é conhecido como homem que foi chamado por Deus, que recebeu uma promessa de Deus. Lá no Egito, Abrão é conhecido como homem que vende a sua esposa e mente para obter vantagens. Que triste situação, que triste quadro é esse que Abrão está vivendo. Ele é advertido por um rei pagão. Pense na vergonha de Abrão. Provavelmente quando o rei falou com ele, haviam outras pessoas que estavam ali perto. Provavelmente Abrão não estava sozinho naquele momento. Quando o rei chama ele e lhe chama a atenção publicamente na frente das pessoas e fala assim: por que você mentiu? Por que você falou isso? Agora pense na vergonha de pessoas que se dizem cristãos e que às vezes são repreendidos por pessoas que não são cristãs, que não professam a fé em Cristo. Sabe, aquele cristão que às vezes ele comete alguma situação de erro, de pecado, e alguém que não serve a Deus chega para ele e fala assim: cara, como que você faz uma coisa dessa? Você diz que é crente falando desse jeito, você diz que é crente agindo desse jeito, você diz que é crente, mas se porta como um não crente. Então imagine como deve ter sido difícil naquele momento para Abrão ter que ouvir calado, porque ele não poderia dizer nada, porque ele estava coberto de erro. Tem uma passagem lá em Atos, no capítulo 19, que fala dos filhos de Seva, que costumavam orar pelas pessoas e expulsar demônios em nome de Jesus Cristo e Paulo. E eles agiam com mentira, porque na verdade eles não estavam servindo a Cristo. Mas aí um dia, diz a palavra de Deus lá no versículo 15, que um certo espírito mau, ou seja, um espírito diabólico, disse para eles assim: eu conheço Jesus e Paulo, e vocês quem são? E você quer saber qual foi o resultado? Aqueles homens, os filhos de Seva, eles apanharam publicamente, foram envergonhados publicamente, porque estavam mentindo. Pense no filho pródigo, que deixou a casa do pai,
e que agora está distante da casa do pai, desmoralizado. Porque a mentira, ela rouba a moral da pessoa, ela torna a pessoa desmoralizada. E a mentira, geralmente ela expõe as pessoas diante de outras, a vergonha. Então o filho pródigo, ele se sente desmoralizado, a ponto dele se considerar indigno de ser chamado de filho, e ele pensa consigo e diz assim: eu já não sou digno de ser chamado de filho. Mas mesmo assim, eu vou ter com meu pai, eu vou buscar o meu pai, quem sabe ele me receba na sua casa para ser um de seus trabalhadores. E você deve conhecer a história. O pai não o recebe como um empregado, o pai o recebe como filho. E é assim que Deus quer te receber novamente, se hoje você se arrepender e voltar para Jesus. Outra coisa que acontece quando vivemos sob o domínio da mentira, do pecado, é a consciência cauterizada pelo erro. Porque Abrão, ele perde o senso daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Abrão, quando a sua esposa é levada à presença do rei, Abrão teve a chance de intervir e dizer assim: por favor, não façam isso, ela é minha esposa. Mas sabe o que Abrão faz? Ele fica calado. A sua consciência está cauterizada. Ele está pensando na própria pele, não está pensando em mais nada. E ele aceita o suborno do rei. A Bíblia diz assim, no versículo 16 de Gênesis 12, que por causa de Sarai o rei tratou bem Abrão. E lhe deu ovelhas, bois, jumentas, escravos, escravas, jumentos e camelos. E Abrão recebe tudo aquilo. E provavelmente ainda se ajoelha, se prostra diante do rei, agradece o rei e sai todo sorridente, mas lá dentro, no coração de Abrão, ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é certo, aquilo é incorreto. Ele sabe que naquele momento, ele está totalmente fora do que Deus planejou para a sua vida. E sabe o que acontece, minha gente? É que no meio daqueles presentes que Abrão recebe, é bem provável que Agar, aquela serva egípcia, que lá na frente ela vai causar um transtorno muito grande na vida de Abrão, e agora de Abraão e Sara. Provavelmente Agar é um dos presentes que Faraó lhe deu naquele momento. Cuidado com as coisas que você recebe quando você está fora do centro da vontade de Deus. Porque ainda que essas coisas pareçam boas, essas coisas podem trazer algum dano, algum prejuízo futuro para você. Quando o rei despede Abrão e fala: vai embora, sai daqui. Abrão poderia falar: rei, eu estou devolvendo tudo que você me deu, não quero nada que é do Egito. Mais uma vez, Abrão, ainda fora da direção de Deus, ele recebe tudo e ele vai embora com todos aqueles bens. A repreensão do rei colocou Abrão de volta na direção de Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu estou quase terminando essa mensagem. Mas escute isso. A repreensão de Faraó e o fato dele expulsar Abrão do Egito colocou Abrão de volta no centro da vontade de Deus. Algumas coisas acontecem na vida de pessoas que estão fora da vontade de Deus para que elas sejam recolocadas, reposicionadas ao centro da vontade de Deus. Eu penso que se não tivesse acontecido esse episódio de Deus intervir, mandando uma enfermidade sobre o rei e a família do rei, se não houvesse ali uma intervenção divina, mesmo que Abraão não estivesse invocando ao Senhor, e mesmo que Deus não falasse diretamente com Abraão, mas Deus estava agindo através do faraó para tirar Abraão do Egito e mandar ele de volta para o centro da vontade de Deus. Você tem sofrido no mundo? Até o mundo tem te rejeitado, tem te envergonhado. O mundo tem feito você passar por situações. Talvez você está ouvindo essa palavra e nesta semana, nesses últimos dias, você tem ouvido alguém dizer assim para você: volta para a igreja, cara, volta para Jesus. Talvez você tenha ouvido alguém dizendo para você assim: olha, por que você não se reconcilia com Deus?
Por que você não muda de vida? Você era um cara legal, você era uma pessoa boa, e agora olha no que você se transformou. Sabe o que é isso? É o próprio mundo te repreendendo, porque você não pertence a esse mundo. Abraão não foi chamado para viver no Egito. Você não foi chamado para viver distante de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. O Senhor tinha dito para Abraão: você vai ser uma bênção. A tua família vai ser uma bênção. Os teus netos serão uma bênção. Todos aqueles que forem gerados a partir de ti serão uma bênção. Abraão não nasceu, não foi chamado para viver no Egito. Você não foi chamado para viver em um mundo terrível e tenebroso de trevas, de mentira, de engano, de concupiscências. Você não foi chamado para viver na imoralidade. Você foi chamado para um propósito de Deus muito especial na tua vida. Deus foi tão bom com Abraão e Sarai. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo, ele chama Deus de o Pai das misericórdias. Então Deus, o Pai das misericórdias, ele permite que Abraão saia ileso do Egito com Sara. Às vezes, Deus permite essas situações, até de te colocar numa condição de vergonha, te colocar numa situação onde você fala assim: eu tenho que mudar de vida. Sabe para que isso? Para ver se você sai da letargia provocada pelo erro, da sonolência, da morte espiritual que você está vivendo por causa do erro. É hora de despertar do sono. Abraão volta para Canaã, o mesmo ponto onde havia errado. E é interessante que a Bíblia diz assim: ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. É interessante que ele vai para o Egito, ele passa vergonha no Egito, ele quase morre no Egito, e agora para onde que ele volta? Para o mesmo lugar. Ele volta para o centro da vontade de Deus. E Abraão faz um concerto com Deus, porque a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 13, versículo 4, que quando ele chegou ali, ele chegou ao altar que ele havia construído e adorou o Senhor. Desde que Abraão tinha descido ao Egito, ele não mais adorou o Senhor. Mas agora, quando ele volta de novo para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, ele então se prostra e adora o Senhor. E eu quero te dizer uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Ouça o que o Espírito do Senhor diz para a tua vida, para a tua família. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, as mesmas palavras que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, hoje o Senhor está me usando para dizer esta palavra para você. Lembra-te onde você caiu. Lembra onde foi que você errou. Lembra quando você tomou uma decisão errada que trouxe transtornos, queda, vergonha para a tua vida. Lembra-te onde caíste. E arrepende, e volta à prática das primeiras obras. Volta para o mesmo lugar, volta para o centro da vontade de Deus. E o Senhor diz: se você não voltar, eu vou mover, diz aqui, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, eu vou tirar a tua luz, caso não se arrependa. A luz, o candeeiro, pode representar a própria vida, como pode representar a alegria de viver, o sentido da vida. Se você não voltar, você não encontrará luz na tua vida. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes você tenha se afastado do caminho do Senhor. Hoje, agora, é o momento de você reconsiderar as tuas decisões. O caminho por onde você tem andado. É hora de você reconsiderar esse caminho. É hora de você mudar a sua direção para o caminho que Deus quer que você trilhe. Provérbios 24, 16. O justo pode cair muitas vezes, mas ele sempre se levanta de novo. Sabe por que você está me ouvindo agora? É porque Deus te ama. É porque o Senhor
vê você como um filho, como uma filha. E o Senhor quer que você se levante mais uma vez, não importa se você tenha caído. Deus quer que você se levante. Abraão errou na decisão quando ele desce ao Egito. Isso lhe custou muito caro, ele quase perdeu a promessa de Deus. Talvez você também tenha errado, sei lá, por distração, por intenção, não importa o porquê, o como e qual foi a razão que te levou a pecar e a errar. Aceite a correção de Deus. Volte para o lugar que Deus quer que você esteja. Volte a estar no centro da vontade de Deus. Se você puder, aonde você está, se isso for possível, fechar os teus olhos, feche os teus olhos. Se não puder, não te preocupe, apenas que o teu coração, que a tua mente, neste momento, esteja focada em Cristo. Lembra-te onde você caiu e volta para Jesus, ainda há tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, neste momento, por todas as pessoas que estão acompanhando esta reunião de culto. Senhor, por todos aqueles que compreenderam esta palavra e a receberam no coração. Senhor, às vezes, pessoas que estão debaixo da Tua promessa, pessoas que já estão caminhando contigo há tanto tempo, no momento, Senhor, de desespero, em um momento de escassez, quando os problemas se agigantam, quando alguma situação insolúvel acontece, essas pessoas acabam, Senhor, num desespero, em busca de uma saída, tomando decisões erradas. E como Abrão, que desceu ao Egito, alguns, Senhor, acabam entrando por caminhos que não deveriam trilhar. Alguns acabam, Senhor, rompendo a comunhão contigo e passam a viver na mentira, no engano, distantes do Senhor, já não se lembram mais de levantar um altar em adoração ao Senhor, já não se lembram mais de ouvir a voz do Senhor, a ponto de o Senhor ter que usar pessoas que não te conhecem, pessoas que não servem ao Senhor, situações, para ver se os despertam, para ver, Senhor, se os trazem de volta ao centro da Tua vontade. E sei que fazes isto, ó Deus, porque o Senhor os ama. Porque o Senhor quer que todos sejam salvos, Senhor. E a Tua paciência, ela é tão grande e tão incomparável, que ainda, Senhor, que tenha que esperar por mais um tempo, o Senhor permite, para que esse alguém possa voltar, Senhor, possa se arrepender, Senhor, e a luz na sua vida, o seu candeeiro, não seja apagado. Ó Deus, eu oro neste momento, abençoando todas as pessoas, todas as famílias que estão assistindo esta reunião. Senhor, eu oro neste momento por aqueles que estão entregando seus corações a Ti, ó Cristo, que estão voltando à casa do Pai, que estão, Senhor, neste momento reconhecendo que precisam voltar, Senhor, ao lugar aonde o Senhor quer que eles estejam, à origem de tudo, Senhor, ao centro da sua vontade. Eu oro, Senhor, por aqueles que o recebem no coração neste momento, como Senhor, como Salvador, e em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por mais esta reunião de culto, que o Senhor nos permitiu celebrar em Tua honra. Ao Teu nome seja a glória para sempre, e que a graça de Deus, a bondade que há em Cristo Jesus nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo que te torna forte e capaz para vencer todas as tribulações, todos os problemas da tua vida, seja sempre com você e com a tua família. Deus abençoe a todos. Sua maneira, a mais linda.
Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra